Questão de número 74. Uma concessionária que vai recapear uma faixa de rolamento de uma pista em certa rodovia, em um trecho de X quilômetros, possui uma determinada quantidade Y de balizadores refletivos disponíveis para a sinalização desse trecho. Com base nessa quantidade, constatou que, se colocar um número N de balizadores a cada quilômetro, precisará adquirir mais 40 unidades desses balizadores. Porém, se colocar N-4 balizadores a cada quilômetro, sobrarão 20 unidades. Se a razão x sobre y é de 3 para 52, nessa ordem, então a quantidade de balizadores disponíveis para sinalizar o trecho a ser recapeado é igual a... Nossa senhora, um monte de informação, né? Mas vamos lá, vamos com calma. Primeira informação que apareceu aqui, ó, x quilômetros. Então, o trecho x é a distância, ou seja, está em quilômetros. Distância. Próxima informação, y é o número de balizadores refletivos disponíveis. Então, y é o número de balizadores. Legal. Aí a próxima informação, n é o número de balizadores a cada quilômetro. Então, n é igual ao número de balizadores, eu vou colocar balta por quilômetro. Aí vamos lá. Ele tem duas situações. A primeira situação, vamos colocar assim, ó. A primeira opção, primeira situação, qual que é? Então ele distribuir N balizadores a cada quilômetro e ainda assim ele vai precisar adquirir mais 40. Ou seja, na primeira opção, o número de balizadores é igual ao Y, que é o número de balizadores disponíveis, mais 40, porque ele vai precisar adquirir 40 ainda. Aqui nessa primeira opção nós temos outra informação, N. O que é o N? É o número de balizadores por quilômetro, ou seja, N é igual ao número de balizadores a cada quilômetro. Só que N é o número de balizadores. O que eu falei que é o número de balizadores? Y mais 40. Ou seja, o número de balizadores é Y mais 40. Y mais 40 dividido pelo número de quilômetros. O que eu falei que é o número de quilômetros? X é a distância em quilômetros. Eu vou chamar de x. Eu não, o examinador chamou de x aqui, ó, x quilômetros. Então, distância é x. Ou seja, n é igual ao número de balizadores por quilômetro. Quando a gente fala por, é uma divisão. Só que o que é o número de balizadores? Y mais 40, porque ele vai usar todos os Y balizadores e vai precisar comprar mais 40. Então é Y mais 40 sobre x. Vamos passar o x multiplicando n. Vai ficar nx é igual a Y mais 40. Vamos agora fazer com Y o que a vida faz com gente chata. Isola. Então vamos deixar o Y sozinho à direita e vamos passar o 40 para a esquerda. Vai ficar na esquerda nx menos 40, que é igual a y. Vamos deixar essa equação quietinha, bonitinha aqui. Vamos fazer a segunda opção. Tem uma outra opção dele distribuir esses balizadores, né? A segunda opção seria a seguinte. O número de balizadores que ele iria usar na segunda opção é... Se ele colocar n-4 balizadores a cada quilômetro, sobrarão 20 unidades. Ou seja, nessa segunda opção, o número de balizadores que vão ser usados é y, que é o número de balizadores disponíveis, menos 20, porque vão sobrar 20. Só que na segunda opção também tem o número de balizadores a cada quilômetro, que é o número de balizadores por quilômetro. Estou repetindo o que teve na primeira opção. Porém, na segunda opção, o n não é n, é n menos 4. Na primeira opção, ele distribuiu n a cada quilômetro. Na segunda opção, ele distribuiu n menos 4 a cada quilômetro. Então, o n aqui, ó, na segunda opção, é n menos 4, que é igual ao número de balizadores da segunda opção. O número de balizadores está aqui, ó, bal igual y menos 20. Ele vai usar todos os y balizadores disponíveis menos 20, vão sobrar 20, dividido pelo quilômetro. Ah, quanto que é o quilômetro? É a distância. Distância é x. Interessante.
Agora ficou uma equação aí cheia de x, de n, de y, vamos lá. Vamos passar esse x multiplicando para o lado de cá. Então vai ficar x, que multiplica os dois números, então eu posso colocar entre parênteses, n menos 4, igual a y menos 20, que continua do lado direito. Interessante. Vamos fazer aqui a distributiva, lembra? Um número que multiplica um parênteses e o parênteses não pode resolver, vamos fazer a distributiva. X vezes n dá xn, menos x vezes 4, menos 4x, que é igual a y menos 20. Vamos fazer com o y que a vida faz com gente chata de novo. Isola, deixa ele na direita sozinho. Então vamos passar o menos 20 para o lado esquerdo. Então aqui na esquerda vai ficar, fazendo aqui em cima, ó, xn, que é o que está aqui, menos 4x, mais o 20, né? O 20 vai passar para a esquerda positivo, mais 20, que é igual a y. Esse é um y. Ah, então peraí. Y é igual a alguma coisa na primeira opção. E o que é y? O número de balizadores. Y é igual a alguma coisa na segunda opção. O que é y? O número de balizadores. O número de balizadores na primeira e na segunda opção é o mesmo? É. Então eu posso afirmar que y é igual a y? Claro! Isso é uma afirmação super correta. Y é igual a y. O que é o y da primeira equação? Da primeira opção? Nx menos 40. Então, isso daqui é nx menos 40. Igual. O que é o y da segunda equação, da segunda opção? É tudo isso daqui, ó. Nx, ou xn, né? Menos 4x mais 20. Então, aqui vai ficar nx menos 4x mais 20. Ah! Eu tenho uma equação super complexa aqui, onde eu tenho nx de um lado positivo e nx do outro lado positivo. O que eu posso fazer quando eu tenho o mesmo fator dos dois lados iguaizinhos? Eu posso pegar minha faca e cortar, né? Nx com nx vai para o beleléu. O que me sobrou dessa equação? O menos 40 que ficou aqui na esquerda, igual ao menos 4x que está na direita, menos 4x, e também sobrou o mais 20. Então, a gente pode passar o 20 para o lado esquerdo para tentar isolar o x para a gente descobrir quanto que é o x? Pode! Então, vai ficar o menos 40 do lado esquerdo, o mais 20 vai passar para cá, menos 20, igual ao que está do lado direito, menos 4x. Excelente! Menos 40 menos 20 vai dar um menos maior ainda, que é menos 60. Menos 60, que é igual a menos 4x. Vamos passar o menos 4x dividindo. Aqui do lado esquerdo vai ficar menos 60 dividido por menos 4, que é igual a x. Ah, então peraí. Menos com menos numa divisão dá um número positivo. Então x é um número positivo. X é igual a 60 dividido por 4, 15. Descobrimos o número de x. Mas o que é esse raio desse x? É a distância a ser recapeada. Está aqui, ó. X é a distância em quilômetro. Aham, mas ele falou que x sobre y é igual a 3 para 52. Ou seja, a razão x sobre y, x é a distância em quilômetros e y é o número de balizadores, é igual a 3 sobre 52. Não estou inventando o dado, estou pegando o denunciado aqui, ó. Se 3 para 52, e eu descobrir quanto que é o x, então 3 está para 15, assim como 52 está para o y, que é o que eu quero descobrir. Ah, então, é uma regra de 3, eu posso multiplicar cruzado? Pode. Faz a multiplicação em cruz aqui, ó. Vai ficar 3y igual a 52 vezes 15. 52 vezes 15. Aí você vai fazer essa multiplicação, vai dar um número astronômico e depois você vai dividir por 3? Não, pensa. O 15 é divisível por 3, o 3 é divisível por 3. Então vamos passar o 3 dividindo aqui que a gente vai simplificar. Ó. Vai ficar y é igual a 52 vezes 15. Se você quiser fazer essa multiplicação, não tem problema. Dividido por 3. Olha como vai ficar mais fácil. 3 dividido por 3 dá
1. 15 dividido por 3 dá 5. Agora ficou y igual a 52 vezes 5. Y é igual a 52 vezes 5. Quanto que é o y? 52 vezes 5. Vamos lá no cantinho, ó. Vamos pegar aqui, ó. 52 vezes 5. 5 vezes 2, 10 e vai 1. 5 vezes 5, 25. Com 1, 26. 260. Y é igual a 260, representado pela alternativa C de cavalo. A nota L corre para o abraço. Difícil essa questão? Ó, na minha humilde opinião, essa foi a questão mais difícil da prova de matemática do TJ São Paulo 2018. Sinceramente, se você conseguir entender essa questão, você está bem cotado para poder resolver as 6 questões de matemática dessa prova, beleza? Vamos para 75? Vamos lá, sem demora. 75, põe na tela aí, por favor, diretor. 75. Um estabelecimento comercial possui 4 reservatórios de água, sendo 3 deles de formato cúbico, cujas respectivas arestas têm medidas distintas, ou seja, são 3 cubos, cada cubo de um tamanho, certo? E todas as medidas estão em metros, e também tem um, que é o quarto, né? Tem 3 cubos e um com formato de paralelepípedo, reto, retângulo, conforme ilustrado a seguir. Então, essa figura aqui, ó, a quarta caixa d'água, caixa d'água? Não, reservatório de água, é isso. Então, ele tem um formato de um paralelepípedo reto, com dimensões 1,6 de base por 1,2 e altura h. Legal. Sabe-se que, quando totalmente cheios, ou seja, estamos falando de volume total de cubos, volume total de paralelepípedos, a média aritmética dos volumes de água dos 4, ou seja, de todos os reservatórios, é igual a 1,53 metros cúbicos. Outra informação, e que a média aritmética dos volumes de água dos reservatórios cúbicos, ou seja, aqueles 3 primeiros, os 3 cubinhos lá, somente os 3 é igual a 1,08 metros cúbicos. Desse modo, é correto afirmar que a medida da altura, ele quer isso aqui, ó, H, do reservatório com forma de bloco retangular, indicada por H na figura, é igual a... Vamos desenhar aqui, ó, rapidinho. Ó. Então, são 4 caixas d'água. 3 cubos, aqui, ó. Esse daqui é o primeiro cubo. O segundo é um pouquinho maior assim, ó. E o terceiro é grandão, assim. Isso, cada um com umas dimensões, e não me interessa quais dimensões. Esse é o cubo 1, esse é o cubo 2, esse é o cubo 3, reservatório 1, 2 e 3, e esse seria o reservatório de número 4. Legal? Aí, ele falou que o volume médio desses 3, falando desses 3 aqui, a média do volume, a média aritmética desses volumes, ó, dos volumes cúbicos é de 1,08 metros cúbicos. 1,08 metros cúbicos. Me interessa saber as dimensões, os volumes de cada um deles? Não. Não, sabe por quê? Porque se eu afirmei que a média deles é 1,08 metros cúbicos, eu posso afirmar que é como se eu misturasse toda a água que tem aí dentro, juntasse um só grandão e dividisse por 3 iguais. Ou seja, isso é matematicamente igual eu afirmar que o volume desse é 1,08, o volume desse é 1,08 e o volume desse aqui também é 1,8 metros cúbicos. Então vamos fazer assim, ó, a média de todos os reservatórios, então seria assim, ó, dos volumes de todos os reservatórios é igual. Você concorda que a média de todos os reservatórios é a somatória das 4 médias, porque são 4 reservatórios, dividido por 4? Esse é o conceito de média aritmética. Ah, mas é o conceito de média de volume? Não, é o conceito de média de qualquer valor. É a soma dos elementos dividido pelo número de elementos. Ah, então peraí. A média aritmética dos volumes dos reservatórios é igual ao volume do primeiro reservatório, mais o volume do segundo reservatório, mais o volume do terceiro reservatório. Esses 3 eu chamei... Eu não sei qual que é qual, mas os 3 são cúbicos, são esses 3 aqui, mais o volume do quarto reservatório, dividido por... Quantos reservatórios tem? 1, 2, 3, 4, dividido por 4. Entendeu? Média aritmética é a soma dos elementos dividido pelo número de elementos. Sempre assim. Ah, não é só de volume, é qualquer média, beleza? Ele falou que a média de todos os reservatórios, a média total dos 4 reservatórios é 1,53 metros cúbicos. Então, essa média aqui é 1,53
1.053 metros cúbicos. Agora eu sei o volume do primeiro, do segundo e do terceiro? Não, eu não sei quanto que é, mas eu sei que na média cada um tem 1,08 metros cúbicos. Essa é a graça do exercício. Esse daqui eu não sei quanto que é, mas é numericamente igual fazer isso. Ó. Volume do primeiro, 1,08, mais o volume do segundo, 1,08, mais o volume do terceiro, 1,08. Mais o volume do quarto. Ah, esse eu não sei. Realmente, o volume do quarto dividido por 4. 1,53 está aqui, continua aqui, na esquerda. 1,08 mais 1,08 mais 1,08 é 1,08 vezes 3? É, então vamos fazer aqui, ó. 1,08 vezes 3. 3 vezes 8 dá 24 e vão 2. 3 vezes 0, 0 com 2, 2. 3 vezes 1, 3. Ah, tem duas casas decimais. Duas casas decimais. 3,24. Então a somatória desses 3 deu 3,24. Mais o volume do quarto dividido por 4. Chegamos numa equação onde só tem uma variável. É isso que a gente quer? É isso que a gente espera na nossa vida, né? Então vamos lá, vamos passar o 4 para cá, ó, multiplicando. Então vai ficar 1,53 vezes 4. 1,53 vezes 4, que é igual a 3,24 mais V4, volume do quarto reservatório. 1,53 vezes 4, você sabe de cabeça? Não, nem eu. 1,53 vezes 4. 4 vezes 3, 12 vai 1. 4 vezes 5, 20. Com 1, 21. 4 vezes 1, 4. Com 2, 6. Ah, mas tem duas casas aqui. Duas casas aqui. Então é 6,12, que é igual a 3,24 mais o volume do quarto reservatório. Vamos passar o 3,24 para o lado esquerdo. Vai ficar aqui do esquerdo, ó, 6,12 que já estava aqui, menos, porque o 3,24 estava aqui positivo, ele passa negativo. 3,24 igual. O que sobrou do lado direito? Só o volume do quarto reservatório. 6,12, 6,12 menos 3,24, vamos descobrir quanto que é. Aqui, ó, já está o 6,12 menos 3,24. 4 para 2, não dá. 2 pede emprestado para o 1. O 1 vira 0 e ele passa 10 unidades. Então vai ficar 4 para 12, sobram 8. 2 para 0, não dá também. O 0 pede emprestado para o 6. O 6 fala, toma aí, eu vou virar 5 e você vai virar 10. 2 para 10, 8 também. As vírgulas estão alinhadas, continua alinhada. 3 para 5, 2. Ou seja, só invertendo para questões didáticas, o volume do quarto reservatório é igual a 2,88 o quê? Metros cúbicos. Aí o que ele me perguntou? O H. Ele quer o H. Só que o que é o volume do quarto reservatório? Que é esse reservatório aqui, ó, de número 4. O volume de um paralelepípedo não é a multiplicação da base da frentinha aqui pela profundidade pela altura? Então vamos multiplicar. O volume do reservatório de número 4 é a base ali, ó, 1,6 vezes, 1,6 vezes 1,2 vezes 1,2 vezes o H, que é igual a 2,88. 1,6 vezes 1,2, sabe quanto que é? Não, nem eu. Vamos vir aqui, ó um cantinho bom para a gente fazer. 1,6 vezes 1,2. 2 vezes 6, 12 e vai 1. 2 vezes 1, ou 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. Mais 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Somando 2, 3 com 6, 9. 1 com nada, 1. Ah, mas tem uma casa decimal à direita aqui e uma casa decimal à direita aqui. Então tem duas. Anota duas aqui no resultado. 1,92. Então essa multiplicação dá 1,92. O que? Está acompanhado de H, que é igual a 2,88.
2,88. Vamos isolar o H, vamos passar 1,92 para o lado direito. Então, o H vai ficar 2,88 dividido por 1,92 que passou para cá. Ô, peraí. Puta conta difícil, hein? 2,88 dividido por 1,92 tem duas casas decimais em cima, duas casas decimais embaixo. Posso cortar as casas decimais e é a mesma coisa que eu falar 288 dividido por 192? Sim, claro. Então corta. Ó. Some com essa vírgula, some com essa vírgula. Quanto que é 288 dividido por 192? Não vale usar calculadora, meu amigo. Se você pegou o celular, desencana. Vamos lá. Ó. 288 dividido... Na prova não tem calculadora, fi. 192. Vamos pegar o 288. Aqui vai dar 1. Afinal, 1 vezes 192 é o próprio 192. Vamos fazer a diferença. 2 para 8, eu sei que são 6. 9 para 8, não dá. 8, pede para o 2. 2, me empresta uma unidade aí. O 2 fala, beleza, vou virar 1, você vai virar 18. 9 para 18, sobram 9. Ah, mas espera aí, sobrou 96 de resto, então põe uma vírgula no resultado e põe um zero aqui. 960. Que número multiplicado por 192 dá 960? Eu vou chutar 5. Por quê? Porque é 5, você vai ver. Ó, 5 vezes 2, 10 e vai 1. 5, que besteira. 5 vezes 9, 45. Com 1, 46 e vão 4. 5 vezes 1, 5 com 4, 9. Opa, empatou, hein? 960. Um menos o outro, 0. Resultado do H, H é igual a 1,5 metros. Representado pela alternativa E de escola. Questão bonita, hein? Não é fácil, também não é um absurdo de difícil, mas para passar no TJ São Paulo tem que saber esse tipo de questão, hein? Tem que saber. Vamos para a questão última antes de tomar aquela cerveja? Vamos embora? Vamos lá, questão de número 76. Manda aí, taca no peito, vai. Opa, questão de número 76. Olha o tamanho do enunciado. Vamos ler, hein? Inaugurado em agosto de 2015, o Observatório da Torre Alta da Amazônia, ATO em inglês, é um projeto binacional Brasil-Alemanha que busca entender o papel da Amazônia no clima do planeta e os efeitos das mudanças climáticas no funcionamento da floresta. Construída numa região de mata preservada, dentro da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Uamatã, a Torre Ato tem 325 metros de altura. Aqui a torre aqui, ó. Tá vendo? A Torre Ato está em relação à Torre Eiffel, ou Eiffel, não sei, na França, e o Cristo. Então ela tem uma altura de 325 metros. E é a maior estrutura de pesquisa desse tipo em florestas tropicais no mundo. Você percebeu que ele falou, e ele só quis até agora, ele só deu de dado importante a altura, que é o que está no desenho? Vamos lá. Considere a torre posicionada perpendicularmente ao solo e admita que o cabo tensionado fixado no solo a uma distância de 75 metros da base da torre é esse cabo aqui, ó. Tá vendo esse pontilhado, ó? Tá fixado num ponto no chão a 75 metros da base dessa torre. Preso à torre em um determinado ponto cuja altura em relação ao solo seja igual a 100 metros. Ou seja, tá pequenininho aqui no desenho, ó, mas essa altura desse primeiro cabo aqui, ó, é 100 metros. Nesse caso, é correto afirmar que o comprimento desse cabo é igual a... Olha só, a VUNESP de vez em quando dá umas doidas nela e ela faz um texto gigante para uma questão que não é tão difícil assim, não é tão complicada assim. Ó, essa questão, na minha edição, no tamanho de letra aqui desse slide, deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 linhas de informações, onde poderia ser passada todas as informações em uma linha só. Ou seja, isso daqui, ó, é um triângulo de base 75, altura 100, e tem uma hipotenusa aqui que a gente não sabe, que a gente pode chamar de C, de cabo. Mas por que ela complica? Porque a resistência faz parte do processo seletivo. A resistência de você ter que ler, sem se embananar, absorvendo o que você está lendo na questão 76 de 100, ou seja, você está no último quarto da prova, você tem que ler tudo isso daqui, isso faz parte do método de avaliação que a VUNESP quer.
Ela quer que você seja capaz de responder 100 questões em 5 horas e questões de texto grande. Se você for ver a prova de português, por exemplo, desse concurso, ela é de questões imensas. Se você ver as provas de direito, ela é de questões imensas. Por quê? A VUNESP, ela quer saber se você tem resistência de ficar 5 horas sentado e fazer uma prova respeitável. Você vê que a questão não é tão difícil? Por quê? Olha só. Esse triângulo aqui, eu vou transferir só ele um pouquinho maior. Ó. Então é um triângulo um pouquinho maior, talvez fora de medida e talvez um pouco torto. Mas tem uma altura de 100 metros, tem um cabo tensionado, ou seja, o cabo está reto. Eu vou chamar de C, porque é isso que ele quer, a distância do cabo. E onde o cabo está fixado, até a distância da base da torre, tem 75 metros. Se ele me falou que essa torre está perpendicularmente, o que é perpendicularmente? Está perpendicular. O que é perpendicular? 90 graus com o solo. 90 graus. Eu consigo afirmar que isso daqui se trata de um triângulo retângulo, o triângulo mais conhecido do mundo e que Pitágoras adorava. Então, tem um triângulo retângulo, tem dois lados conhecidos, não tem um terceiro? Pitágoras. Você não tem que pensar, é Pitágoras. Não pensa, não pensa, não pensa. Teorema de Pitágoras. Ah, o Pitágoras, hein? Pitágoras. O que Pitágoras falou antes de morrer? A hipotenusa ao quadrado de qualquer triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos. É exatamente isso que ele falou. A hipotenusa ao quadrado ou o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então é um cateto ao quadrado, um cateto ao quadrado. Resta saber o que é a hipotenusa. A hipotenusa sempre é a maior dimensão. E sim, além de ser a maior dimensão, ela é o que está de frente, o que está olhando de frente para o ângulo reto. O ângulo reto está aqui, o que está olhando de frente? Esse cateto aqui, que eu chamei de C. Então é C elevado ao quadrado, igual a um cateto ao quadrado. Você pode escolher qualquer um. Vamos escolher o 100 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, que é 75 ao quadrado. C ao quadrado, não dá para fazer nada ainda. 100 ao quadrado é 100 vezes 100. O que é 100 vezes 100? É você escrever o 100 e colocar mais 2 zeros, né? 10.000 mais 75 ao quadrado. Você sabe aí? Não. Então vamos descobrir junto. Ó. 75 vezes 75. 5 vezes 5 dá 25 e vão 2. 5 vezes 7 dá 35 e vão 2, 37. Mais 7 vezes 5 dá 35 e vão 3. 7 vezes 7 dá 49, com 3, 52. Então, quanto que dá? A soma 5. 5 com 7, 12 vai 1. 3, 1 mais 2, 3 com 3, 6. E aqui sobrou 5. Então, 75 ao quadrado é igual a 5.625. Ótimo! Quanto que é o C ao quadrado? 10.000 mais 5.625 dá 15.625. O C está ao quadrado. O quadrado passa para o outro lado. Raiz. Olha que legal. Quanto que é a raiz de 15.625? Puta raiz escrota do cacete. Como que a gente vai fazer isso agora? É, meu amigo, questão, nessa altura do campeonato, questão de número 76, você tem que resolver essa raiz, cara. É. Mas vamos lá, tem um macete. Você me concorda que essa raiz é um número maior do que 100? Por que é maior que 100? Porque a gente sabe que 100 vezes 100, ou seja, 100 ao quadrado é 10.000. 15.000 é maior que 10.000. Só que vamos fazer, por exemplo, 150 ao quadrado. Então, quanto que é 150 ao quadrado? 150 vezes 150. É um número redondo. Ó. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 5, 25 e vão 2. 5 vezes 1, 5 com 2, 7. Mais 1 vezes 150 dá o 150. 0, 5, 5 com 7, 12, vai 1. 1 com 1, 2. E tem que baixar esse 0 aqui. Ó. O 0 vem para cá. Ou seja, 150 quadrado dá 22.500. 15.000 e qualquer coisa é menos que 22.500. Ou seja, essa raiz é um número entre 100
e 150. Isso é um fato, certo? Aí que tá. Eu vou testar de número em número, eu sou louco? Não, não sou louco. Vamos fazer o seguinte, analisa o último número aqui. Ó. O último número é 5. Aí você pensa assim, ó, eu vou pegar qualquer número, qualquer multiplicação. Se eu for no último número e fazer a multiplicação e não der 5, eu já posso descartar, porque não funciona. Vamos à prática. Ó. É um número entre 100 e 150. Vamos pegar, por exemplo, o 110. Tá? Vamos chutar, 110. Ó. 110 vezes 110. Aí você vai fazer assim, ó. O final, ó, 0 vezes 0 é 0. Esse número termina com 5. Eu preciso continuar essa conta? Não. Então você apaga. Ó. Espero que você esteja fazendo a lápis, porque não vai dar tempo, não vai dar espaço aqui. Então vamos, 110 não. Vamos pegar o 111. Ó, só sem pensar, ó. 111 vezes 111. 1 vezes 1, esse número termina em 1. Eu te garanto que ele termina em 1. E esse número aqui termina em 5. Também não serve. Não é o 111. Aí eu vou pensar 112. Não vou nem escrever. Pensa. Fecha o olho e pensa. 112 vezes 112. Os dois números à direita. 2 vezes 2 dá 4. Esse número aqui é 4. Ele termina em 4? Também não funciona. 113. 3 vezes 3, 9. Esse número termina em 9? Também não funciona. 104. 4 vezes 4, 16. É um número que termina em 6. Esse número aqui é 6? Não, ele é 5. Gente, pensa. 101, 102, 103 e 104 não serve. O 105 dá? Ah, peraí. 5 vezes 5 é 25. Opa! É um número terminado em 5. Legal. Vamos ver se serve o 6. 6 vezes 6 dá? Ó, vamos pegar, por exemplo, 106. 106 vezes 106. O 6 vezes 6 dá 36. É um número terminado em 6. Não serve. Vamos pegar agora o 107. 107 vezes 107 é um número terminado em 9, porque 7 vezes 7 é 49. Não, também não serve. Olha só o tempo que eu estou poupando na minha prova. Eu vou pegar o 108. 108 vezes 108 é 8 vezes 8, 64. Ixi, é um número terminado em 4. Também não é. Não, não é. Não é, ponto. Vamos pegar agora o 109, finalmente. 109 vezes 109. 9 vezes 9 é 81. Ah, não, mas termina em 1. Ou seja, descobrimos garantidamente que é um número terminado em 5. Ah, então já diminuiu drasticamente o nosso universo, né? É um número entre 100 e 150 e que termina em 5. Ou seja, ou ele é 105, 115, 125, 135 ou 145. Nossa, ficou bem mais fácil. Tá. 100 vezes 100, 100 ao quadrado, eu sei que é 10.000. 150 ao quadrado é 22.500. O 15, 1.000 e qualquer coisa, ele está mais perto dos 10.000 ou ele está mais perto do 22.000? Ah, ele está mais perto dos 10.000, né? Porque ó, o 15.000 e qualquer coisa está muito mais próximo dos 10.000. Relativamente perto, então a gente pode começar de baixo para cima. Então vamos lá. 105 não é, porque é um número muito baixinho. Vamos tentar o 115, vai. 115 vezes 115. Vamos ver se é ele. Ó. 5 vezes 5... 25 e vão 2. 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 5 vezes 1, 5. Mais 1 vezes 115 é o próprio 115. Mais 2 mais. 1 vezes 115 é o próprio 115. Então aqui, ó, 115. 5, tananã, 5. 5 com 7, opa, 12, tá parecido, hein? Vai 1. Olha que legal, ó. Termina com 25, termina com 25. Ótimo. Agora, 5 mais 5, 10. Com 2, 12. Ah, aqui é que termina em 625. Aqui está em 225. Não rolou. Não é o 115. Aí você apaga. Apaga mesmo. Se você não puder fazer essa prova a caneta, aí você está fudido. Então vamos lá. Vamos tentar o próximo. 125 vezes 125. Vamos ver se é ele. 5 vezes 5. Você sabe que é 25 e vão 2. 5 vezes 2, 10 com 2, 12. Vai 1. 5 vezes 1, 5 com 1,
6. Mais 2 vezes 5, 10 e vai 1. 2 vezes 2, 4 com 1, 5. 2 vezes 1, 2. Mais 1 vezes 125 é o próprio 125, né? Ah, então peraí, ó. Vou fazer no vermelho aqui, hein? 5. 0 com 2, 2. 5 com 5, 10. Com 6, 16. Puta, cara, tá muito parecido. 2 com 2, 4 com 1, 5. 1. Opa, achamos. 15, vou transcrever ele aqui, ó. 15.625. É exatamente isso. Ou seja, o C vale 125. A alternativa D de dado, anota ela. Porém, não acabou. Eu preciso te falar que esses últimos, sei lá, 5, 10 minutos de resolução são em vão se você é um candidato esperto. Se você é um candidato raiz e que sabe matemática, você não teria feito o que eu fiz. Sim, o triângulo retângulo sem 75 e C, ele tem uma proporção do triângulo retângulo mais conhecido das galáxias. Existe uma relação entre catetos e hipotenusa de um triângulo muito específico chamado, apelidado de triângulo 345. Calma que eu te explico. Esse é o triângulo 345. O que significa? Um cateto é 4, o outro cateto é 3, enquanto a hipotenusa é 5. Esse é uma relação verídica, isso é uma relação verdadeira. Vamos lá, aplica Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado. Claro, o cateto, o ângulo reto está aqui, a hipotenusa está de frente. Então, 5 ao quadrado, vamos lá. 25 igual a 4 ao quadrado. 16 mais 3 ao quadrado, 9. 25 igual 16 mais 9, 25. Essa é uma relação verdadeira. Essa é o triângulo retângulo mais conhecido de Pitágoras, triângulo 345. Te lembra alguma coisa sem 75? Te lembra um triângulo chamado 345? Você concorda que esse triângulo aqui, ó, de dimensões 6 e 75, ele é um triângulo 345 com máscara, com disfarce? Por que ele está com disfarce? Porque esse triângulo aqui, ó, é o triângulo... Vou reproduzir ele aqui, ó. Ele é o triângulo 3, 4 e 5 multiplicado por 25. Você concorda? Se você não concordar, tudo bem, mas eu vou te explicar para você passar a concordar. Quanto que é 4 vezes 25? 100. Quanto que é 3 vezes 25? 75. Te lembra alguma coisa? Ó, 100 e 75. E o C? 5 vezes 25. 125. Você já achou. Você não precisava de nada disso daqui, ó, Pitágoras, nada. Quando cai num triângulo retângulo, quase sempre é o triângulo mais conhecido do planeta, chamado 345. Juro pra você, 98% das questões que envolvem triângulo retângulo é sobre a questão do triângulo 345. Então desconfie, o triângulo 345 ele pode não estar no formato de 345. Ele pode estar vezes 2, ele pode estar vezes 3, ele pode estar vezes 4, vezes 25. Nesse caso está vezes 25, não é um triângulo gigante, porque essa torre é gigante. Então se você parar e analisar e tiver esse rebolation matemático, você vai conseguir achar e responder essa questão em 30 segundos, sem brincadeira. Eu levei 10 minutos para fazer tudo isso daqui. Você vai levar 3 minutos, 2 minutos, 30 segundos, 10 segundos, não sei. Se você bater o olho e tiver feito 200 questões sobre triângulo retângulo, você vai saber que esse triângulo é o triângulo 345 disfarçado, já vai matar o C, já vai anotar questão de alternativa D e vai correr para outra matéria, porque acabou a matemática. Sim, sim, sim. Pode chorar porque acabou a resolução de matemática da prova do TJ São Paulo Interior 2018. E tá aí o gabarito para você se divertir. Se você realmente gostou dessa resolução e ela foi útil para você, por favor, dá um like nesse vídeo, divulga para a família, para os amigos, para os conhecidos, as pessoas que você quer bem. Esse vídeo
Quanto mais divulgado, quanto mais tiver mais interação, vai mostrar que o nosso trabalho está sendo sério, que o nosso trabalho está sendo reconhecido. E esse reconhecimento só pode vir de você mesmo que gostou desse vídeo. Além disso, eu queria te pedir para você se inscrever no canal para você não ficar de fora de nenhuma resolução do que rola aqui no canal. Nesse canal sempre vai ter vídeo de divulgação de novos concursos, de resolução de provas de matemática, resolução de provas de raciocínio lógico e, além disso, os meus contatos, o meu e-mail, Instagram. Bom, dito isso, eu acho que é hora de ir. Um forte abraço e ótimos estudos!